Salve guys, Ninja No Mercy aqui. Então pessoal, tô fazendo esse vídeo mais como um vídeo explicativo em relação ao vídeo do KNzinho, né, que foi realizado, né, e postado no YouTube. Então eu senti a necessidade de fazer esse vídeo, tá, para esclarecer algumas coisas. Eu desde já peço perdão aí pro pessoal, tá, se eu travar um pouco ou falar muito rápido, é porque de fato eu não tenho o costume de fazer esse tipo de vídeo. Tá? Mas eu senti a necessidade de fazer esse vídeo para esclarecer algumas coisas e mostrar o meu lado e mostrar o lado verdadeiro da história. Tá? Eu posso falar com prioridade porque eu conheço o KNzinho melhor do que ninguém nessa comunidade, entendeu? Fui eu que apresentei o competitivo desse jogo pro KN, entendeu? Então ele aprendeu muita coisa comigo e eu sei muita coisa dele e do nosso grupo que a gente fazia parte. Não tô aqui para expor 100% das coisas, mas para esclarecer algumas coisas que foram passadas nesse vídeo. Não tô aqui para difamar ninguém, não tô aqui para briga de ego, porque, guys, esse não é o objetivo do vídeo. O objetivo do vídeo é esclarecer algumas coisas para vocês que estão desconexas, certo? Quem me conhece, conhece a minha índole, sabe como eu sou. A rapaziada que tá do lado de fora vê de um jeito, né? Claro, as pessoas estão corretas de pensar dessa forma, de questionarem, porque realmente, guys, é o que dá, né? As pessoas vão pela impressão, pela primeira impressão, né? E então eu quero explicar tudo de forma mais sucinta possível e quero ser breve, não ser longo. Vou contar como eu conheci o KN, explicar alguns pontos e também mostrar algumas coisas para vocês que eu acredito que a comunidade também não saiba, e eu quero esclarecer isso da melhor forma possível e para que as pessoas tirem as suas próprias conclusões, né? Não só, eu falo não isso só por mim, mas pelos views do KN, pelos views do Mystic e pela comunidade no geral, né? Quem se interessar, né, a isso, porque eu também não sou nenhum famoso, eu também não sou nenhum protagonista de nada, então eu só quero esclarecer as coisas e deixarem as coisas os mais sucintas possível no caso, né? E é isso, guys, vamos pro vídeo. Certo, guys, antes da gente iniciar, de eu mostrar algumas coisas pra vocês, eu quero contar um pouco de como eu conheci o KNzinho, né? Mas desde já, só pra ressaltar, eu acho esse vídeo muito cringe, tá? Eu não tinha o intuito de fazer esse vídeo, tá? Que eu acho uma idiotice ficar brigando por joguinho online, sabe? Não tem nenhuma justificativa clara pra esses dois estar brigando, né? Tanto o Mish como o KN, porque pra levar tão a sério esse jogo, porque esse jogo, na minha opinião, ele nunca foi competitivo, e eu não falo isso só porque você fala isso porque você nunca ganhou nada. Eu já ganhei sim, entendeu? E eu já joguei em outros times que eram conhecidos na época. Então eu não preciso ficar me provando de nada. E eu só quero deixar isso claro pra vocês. Agora, em relação ao como eu conheci o KN, né, eu vou explicar isso porque eu quero que vocês entendam, que vocês vão entender um contexto no geral, né, e como tudo aconteceu, porque na época, pra eu ter me envolvido muito nisso, né? Porque quem me conhece sabe que, poxa, eu falo assim, a rapaziada da antiga que jogava comigo no console sabe que eu era uma pessoa muito tranquila, não trocava muita ideia com ninguém, e aí eu conheci o KN, e, sei lá, as coisas mudaram, né? Eu acredito, né? Eu falo na perspectiva da rapaziada que vê do lado de fora e que me conhece. O pessoal que não me conhece não tem como concluir nada, não tem como supor nada, porque não sabe de nada. Certo? Então aqui eu vou esclarecer algumas coisas para quem não sabe e para quem já sabe, né, para que vocês fiquem cientes. Mas em relação ao KNzinho, eu conheci o KN na época da Furious. O KN ele estava iniciando no competitivo, né, de DBD, e eu também nessa época já estava querendo largar o jogo porque eu já não acreditava tanto no competitivo. Eu nunca levei a sério esse jogo competitivamente. Eu sempre ficava na minha cabeça, poxa, mano, eu tenho que treinar tanto, jogar tanto scrim pra ganhar R$ 20. Puta que pariu, que merda, o que eu tô fazendo da minha vida? Claro, eu gastei muito tempo nesse jogo sim, mas foi na época da pandemia, né? O que também não importa, mas e consegui, aprendi bastante coisa, conheci pessoas legais. Mas o que não importa pro vídeo. Mas o KNzinho nessa época ele estava interessado em entrar no competitivo. O competitivo nessa época estava no auge, sim. Muita rapaziada estava jogando.
eu tava realmente broxado, eu tava desanimado de jogar o jogo, então por esse motivo eu já tava parando, mas aí eu conheci o KNzinho já jogava de Nurse, eu também jogava de Nurse, e a gente foi conversando, foi trocando uma ideia, nessa época ele já era tretado com o Hypnotic, com a galera, né, o grupo do Hypnotic. Eu tinha uma visão deles, né? Claro, eu nunca tinha conversado com. Não, eu na real já joguei com o Hypnotic sim uma vez. É uma screen. A gente trocou uma ideia e tal, mas nada contra, não tinha nada contra ele. A gente só trocava ideia, mas aquela coisa, eu não confiava no cara porque eu não conhecia o cara, né? Aí eu falei pro KN tomar cuidado, falei pro KNzinho não fazer besteira, o KNzinho foi, brigou com os caras, o Hypnotic fez vídeo dele. Até aí tudo bem. E o KNzinho, né, ficava sempre com aquela rixa, com aquela, pô, mano, esse Hypnotic aí, cara, eu preciso melhorar no jogo pra bater nele, eu preciso ficar bom pra bater nesse cara. É uma rixa, né, que o cara espancou ele, vocês sabem muito bem, é coisa de, sei lá, competitivo, não sei. E aí o KN. Aí beleza. Aí o KNzinho me apresentou o Zani, né? O Zani nessa época ele também já jogava competitivo, ele jogava de Nurse. Conheci o Zani, a gente trocou uma ideia, né? Eu já conheci o Zani já porque ele já é bem antigo no competitivo, né? Ele jogava de Nurse, tinha uma macro boa, ele gostou da minha gameplay, a gente trocou uma ideia e eu entrei pra Detroit. Até aí tudo bem. O Zani chamou outros manitos, né, que eram conhecidos na época. A gente tava pretendendo jogar alguns campeonatos e a gente ficou jogando screen, né? Só que nessa época eu queria largar o jogo. Eu não tava focando no jogo como eu focava anteriormente. E aí, um belo dia eu fui jogar um campeonato, jogava um camp ali, um camp aqui, joguei um campeonato e enfrentei o Trauma, né? O Trauma era conhecido como jogador de X1, um cara que jogava bem X1, né? Jogava de Billy, jogava contra os Killers e entrou na Ronin. Então ele pegou hype por conta disso. Aí eu joguei contra ele, joguei bem relativamente. Peguei lá comentando no Detroit, pô, amassei esse Trauma aí. Aí um dos manitos vazou essa print pra um outro manito conhecido da comunidade e vazou pra ele. E aí ele me enviou uma mensagem no privado, disse que ia me matar. Claro, tô zoando, mas disse que, pô, mano, cara, vou te esfaquear, cara. Você falou que vai me amassar, mano. Você falou que vai acabar com a minha vida no jogo, cara. Não, não. Vamos X1 aí, vamos ladder, vou acabar com a tua vida. Aí eu falei, poxa, mano, era brincadeira, não sei o que. O cara tirou fora de contexto e realmente eu tinha comentado lá no grupo que eu amassei o cara, eu joguei bem, mas não foi pra, sei lá, não entendi até hoje por que essa print vazou. E aí o KN viu, ele sabia, a gente conversava, né? Eu expliquei isso pro KN, o KN sei lá, síndrome de protagonista, quis se envolver no meio da história, tudo bem que, claro, eu entendo o lado dele. E aí ele foi, se envolveu nessa treta, o que o Trauma tinha me chamado pra X1, só que o KNzinho foi no meu lugar. E aí, mesmo assim eu ter falado que era brincadeira e zoeira, o KNzinho foi, jogou contra ele e acabou tomando saco, porque o cara, obviamente, tinha muito mais hora e tinha muito mais noção do que o KN. Tomou saco, aí o KNzinho ficou com o rixa dele, até aí tudo bem. Também a mesma coisa com o Hypnotic. Aí ele enfrentou o Manito que vazou a print, né, do grupo e acabou postando um vídeo do Manito. Só que esse Manito era amigo do Trauma e da rapaziada lá, né, da comunidade, do círculo deles. E aí o KNzinho postou o vídeo dele e o Trauma e essa outra pessoa foram loucas, eu não vou ficar citando nomes, né, mas foram loucas assim pra pegar X1 contra ele, jogar contra ele, acabou saindo um vídeo. E deu toda essa repercussão. Então a repercussão do KNzinho ter, entre aspas, destacado assim mais nesse jogo foi mais a treta do Hypnotic, pra ser sincero. Só que o Hypnotic batia muito nele. Eu acho que ele não teria melhorado no jogo se não fosse pelos gringos, se não fosse por essa treta do Trauma. Eu acho que o KN não teria melhorado no jogo, porque, claro, ele já tinha uma noção de X1, porque eu ensinei pra ele, a gente jogava X1, entendeu? Só que depois ele parou de se envolver com essa. Ele parou de jogar comigo e aí teve essa treta. Ele foi enfrentando os gringos, e aí foi melhorando no jogo. Que até aí ele chegou na onde ele está agora, certo? Mas, claro, nessa jornada do KNzinho, por eu estar justamente falando isso, ele afirma por A mais B que ele nunca usou algo, que ele nunca cheatou. Inclusive eu vou até deixar na tela todos os comentários, alguns comentários do vídeo dele, né, do vídeo do Mystic, que ele fez no Mystic. E
tá claro que ele prova por A mais B que ele nunca cheatou, que ele nunca usou nada no jogo, certo? E eu tô aqui para provar o contrário. O Kainzin já cheatou, né? E atualmente ele usa sim cheat. E eu vou mostrar algumas conversas para vocês, vou mostrar algumas coisas, tudo bem? Para que vocês fiquem claros, para que vocês entendam a situação, porque, como eu falei, eu sou o cara que mais conhece o KN, e a gente se conheceu nessa época. Ele enfrentou muito cara, muito gringo, entendeu? E ele sempre pedia, por exemplo, sugestão para mim de quem ele deveria postar, de que ele não deveria postar. E ele me mostrava algum vídeo, falava, pô, Ninja, tá da hora esse vídeo aí, mano. Será que compensa postar desse cara? Não sei o que. A gente sempre trocava muita ideia, né? Porque nessa época eu também já tava parando de jogar o jogo. Mas foi meados de 2023, guys. 2023 foi uma época que eu jogava um camp ali, jogava um camp aqui. E era uma época que tinha. Que os injects estavam assim. Eu falo, inject hack tava em alta, entendeu? E até ali eu nunca tinha usado nada, porque, claro, eu vim do console, eu joguei na Steam, e aí eu vi que tinha um Cursed, né, que liberava skin, e eu comecei a jogar na Epic. Até aí tudo bem. E aí depois de um tempo, lançaram várias outras coisas, claro, provavelmente já existia, mas eu não tinha essa noção. Não, existia sim, porque eu conheço, quando eu jogava no console, eu conheço pessoas que usavam sim, existia. Mas eu não tinha essa ciência. E aí eu me envolvi, né, no círculo do KN. Tinha uma rapaziada ali que usava, que, claro, usava coisa assim, entendeu? Que tinha esse conhecimento. E aí lançou um site, que inclusive eu vou mostrar no vídeo pra vocês, mas eu acredito que esse site ele tá fora do ar. Certo, guys? Esse site, ele era um site na época onde tinha vários mods, por exemplo, mod de skin, mod, por exemplo, da movimentação antiga do DBD. Então, tipo, eram vários mods que você fazia alteração dentro do jogo, dentro da pasta do jogo do DBD, né? E você conseguia jogar, mas isso só funcionava na Epic. E claro, a taxa de ban era absurda. Você tomaria ban facilmente se você usasse isso. Nessa época, como eu fazia parte e tinha outra rapaziada dentro do grupo do KN que usava, ele mostrou isso pra mim, mostrou isso pra um dos meus parceiros, que eu vou mostrar um vídeo, que foi o Zani e o Titã. A gente tava ciente desse mod, né? Desse mod hack. Porque querendo ou não, ele muda, né, os arquivos do jogo, então acredito que é como se fosse um cheat, né? E aí a gente. Pô, a gente falou, mano, vamos zoar aí, vamos testar, porque eu nunca tinha usado um programa até então. Aí eu falei, pô, mano, vamos usar, vamos testar aí. Aí beleza, eu e o Zani e o Titã a gente usou, a gente ficou brincando, né, em call, a gente ficou zoando. Inclusive tem um vídeo do Titã que mostra isso, entendeu? E eu quero deixar claro que vocês reparem muito bem nas datas, certo? Foi na época de 2023, nessa época tinha alguns campeonatos que estavam à tona. Eu não estava jogando campeonato nessa época, tá? Vocês podem puxar o histórico de tudo. Eu joguei campeonato posteriormente. Eu sei que isso não é relevante, mas eu quero esclarecer isso no vídeo para que vocês entendam o contexto geral. Mais uma vez, eu vou estar sempre falando as coisas para reforçar, tá? Essa data aqui, eu quero deixar claro essa data de 14 de abril de 2023, porque vocês vão entender depois quando eu mostrar o histórico das conversas com o KNzinho em uma outra conta que ele usava, tá? Então, eu quero que vocês levem em consideração essa data, certo? É um vídeo do Titã, o Titã é meu parceiro, ele é meu amigo, e a gente testava algumas coisas, né, em X1, e a gente brincou, a gente juntou num dia, né, e brincou. Esse vídeo ele foi postado um pouco depois, então ele foi gravado antes dessa data, tá? E ele postou, né? E aí eu vou mostrar pra vocês aqui a gente brincando. Detalhe, isso aqui, tanto eu como o Zane, a gente jogava na Epic. E, claro, obviamente, não tem como subir ali se você não fazer nada. É impossível você subir aqui sem algum programa, né? Aí também tem outra coisa que, mas isso daqui é brincadeira, a gente tá zoando.
Ai, cara, sempre quebro quando eu assisto esse vídeo, é muito bom, mano. Mas então, esse tudo isso que eu mostrei pra vocês só prova que nessa época, né, como eu falei, eu fazia parte do grupo do KN, tinha umas pessoas que usavam, sim, programas naquele círculo ali, tá? Eu falo da parte do KN, não a rapaziada, por exemplo, Zani, eu, o Titã. Eu, o Titã e o Zani a gente usou mesmo pra gente brincar, a gente brincava em pub, a gente zoava mesmo, aloprava pra caralho, entendeu? Só que a gente achava o bico. Só que a gente, igual eu falei, nessa época eu não jogava campeonato, o KNzinho, ele tava melhorando no jogo, ele tava jogando DBD League, inclusive eu vou mostrar outro clipe, certo, do KN e da conta que o KN usava. Certo, guys, esse era um dos vídeos que prova que essa era uma das contas main que o KNzinho usava, essa Phelps, tá? O KNzinho ele farmava na DBD League? Sim, quem tem essa afirmação aí, rapaziada gringa, que fala, o KNzinho farmava? Sim, ele realmente farmava. Acho que todo mundo sabe disso. E tem um vídeo do Toei, só que eu não tenho acesso a esse vídeo, tá? Se alguém tiver acesso, se o Toei ainda existir e postou um vídeo, talvez vocês podem anexar aí nos comentários, tá? Fiquem à vontade pra falar o que vocês quiserem, tudo bem? Porque, como eu falei, isso é um vídeo explicativo. E então, essa conta aqui é a conta main do KN, a conta atual que o KNzinho usa, e essa aqui é a conta era a conta main anterior dele que ele usava, né? Para jogar DBD League, essa era a conta farm dele, só que é a atual que ele usa, certo? Aí aqui nessa época que era a época de 2022, né? Era no meio de 2022, então nessa época ele já jogava. A DBD League tinha acabado de lançar. O KNzinho pegou rank 1, jogava contra vários gringos, né? E foi isso. Nessa época ele já spamava assim o jogo, já jogava bastante. E só, né, para reforçar o que eu já tinha dito anteriormente sobre algumas outras coisas, né? E eu quero que vocês sempre reparem na data, porque a data é crucial. Claro, há alguma print, há alguma coisa que comprove que de fato o KNzinho cheatou, eu vou mostrar os prontos, vocês vão analisar. Certo, guys, em relação agora à acusação de cheat do KNzinho, certo? O KNzinho ele já cheatou sim no jogo. Eu quero que vocês, como eu falei, eu quero que vocês reparem muito na data. Essa data aqui, esse vídeo do Buck especificamente, não só esse vídeo, mas como outros vídeos posteriormente, tá? Porque se a gente for levar em consideração aqui os vídeos que o KNzinho ele postou, diante dessa data, a gente não tem como esclarecer, porque eu acredito, deixa eu dar uma olhada nesse outro vídeo. Um vídeo que foi postado na época de... Não, foi também na época de 2023. Certo. Então, os vídeos dessa época de 2023, eu posso declarar que são muito suspeitos. Pelo simples fato do KNzinho já ter provado... não, já ter, claro... afirmado que usou cheat. Eu tava tentando raciocinar na palavra correta. Mas, eu falo pela data mesmo, e eu vou mostrar o privado com o KN, para que vocês tirem as suas próprias conclusões. Certo, guys, diante disso, como eu falei, vocês levam em consideração as datas, certo? As datas da conversa que eu tinha, essa aqui, como eu mostrei no vídeo anterior, era a conta main do KNzinho, certo? Eu já vou até fazer um negócio para mostrar, se eu inspecionasse elemento, essa mensagem ia mudar no caso, né? Nessa época a gente conversava muito por causa, o KNzinho não tinha microfone nessa época, então muitas coisas eu falava mais do que o KN, tá? O KNzinho não apagou nada dessa conversa. Aqui, ó, já mano, dá pra amassar qualquer um, imagina, a gente vai virar um deus, mano, tem um all hack, viado, não tem como tu tomar mais de game, eu gravei tudo ontem, sério, cola cal rápido. Beleza, a gente foi cal nessa época, a gente conversou, o KNzinho me mostrou esse inject, porque como eu falei, a gente fazia parte desse grupo, o KNzinho me mostrou, foi um parceiro que mostrou pra gente, né, o KNzinho também usou, a gente usou entre a gente pra gente brincar, né, e aí o KN na época, como eu falei, ele tomava saco pro Hypnotic e pra uma rapaziada, né, que tava ali no grupo, e ele spamava muito DBD League, só que ele farmava muito na conta alt dele, porque ele não jogava muito conta gringo nessa época. Aí aqui, descendo mais para baixo, que como eu falei, eu comentava mais do que ele.
Aí aqui nessa época, foi no mesmo dia, inclusive, o KNzinho falou, hack voltou, porra, XD, XD. Né, porque a gente tava testando e era por conta da TT não tava funcionando, né? Aí eu falei pro KNzinho que não tava funcionando e aí, aí a gente tava testando pra ver como é que funcionava. Certo? Aí depois de um tempo, passou algum tempinho, né? A gente foi conversando, aqui a gente conversava bastante. Aí ele me chamou no privado, aí ele falou, me ajuda a colocar. Eu passei esse link pra ele, mas o KNzinho já tinha me enviado isso antes, tá? O KNzinho me passou o link antes do mod, como eu falei, esse mod aqui era um site, tinha todos os mods, era mod de skin, mod de... sei lá, do que vocês possam imaginar, certo? Para você adicionar no DBD, mas a chance de ban era muito alta. Por quê? Porque você mexia nos dados, você mexia nos arquivos do jogo, né? Então a taxa de ban era muito alta. E aí por essa razão, o KNzinho me enviou isso antes, eu enviei pro KN de volta, né? Passei eu tinha passado para ele usar, né? Até aí, beleza, ele falou, tem como ver atrás da parede, porque você tinha que usar uma perk, né, pra você poder usar as coisas. Se você não usasse essa perk, não funcionava, entendeu? Agora eu não lembro se, mesmo se você não usasse essa perk, você tinha acesso. Agora eu não vou lembrar e vou dizer pra vocês com 100% de certeza. Aí o KNzinho aqui, ó, parou ninja, se eu mudar os arquivos e parar de usar e ativar o anti-cheat, será que fica suave? Aí Aí ele tava me chamando pra cá pra eu mostrar pra ele como é que funcionava, né, o passo a passo, porque ele queria usar na DBD League, entendeu? Ele até fala aqui, ó, vê se consegue aí, queria jogar na DBD League. Vamos cal. Aí eu fui cal pra ele, ensinei. Aí ele queria uma conta no Discord, que foi algumas outras coisas, né? Aí beleza, no dia seguinte, tá, o KNzinho ele já tinha injetado. No dia seguinte, eu mandei mensagem pra ele, ele inclusive jogou contra o Psycho, agora eu não sei se ele cheatou ou não contra o Psycho, mas isso aí fica como incógnita. Aí eu perguntei pra ele se ele tava usando hack, ele falou que sim. Aí ele falou muito bom, não dá. Aí eu perguntei justamente isso porque eu tava na cal e eu tava assistindo ele jogando um X1. Aí você ganhou, já volto, tô cronometrando. Quanto tempo foi? 1:40. Gol versus Meds. Aí depois aí eu acho que eu saí, depois voltei. Aí eu mandei agora, que tá não, eu já tinha entrado e ele jogou contra o Mads também, eu não sei se é o Mads ou não lembro agora, o gringo, um gringo, que tem vários com esse nome, mas ele enfrentou um dos gringos, cheatou, só vocês repararem o histórico da mensagem, né? Aí eu pergunto pra ele, aí depois, né, disso, nessa época, a rapaziada tava muito jogando contra... a gente estava jogando muito no geral contra gringos e tal. O KNzinho a gente tava tipo expectando, né? E o Trauma nessa época também, quando lançou isso, o KNzinho ficou louco, né? Falou, mano, é a minha oportunidade agora de bater em todo mundo que falou merda de mim. Hypnotic, Trauma, o Fedenit, porque o Fedenit fez um vídeo dele, então minha hora é agora de bater em todo mundo que falou merda de mim. Certo? Ele fez isso? Em parte sim, ele enfrentou o Hypnotic. Hypnotic também, mas eu vou contextualizar, ele enfrentou o Trauma nessa época, tá? Tem uma print que ele estava no lobby dele. Claro, não tem uma print do KNzinho mostrando o cheat necessariamente, mas tem todas essas conversas que provam que, como eu falei, as datas. Vocês têm que levar em consideração as datas dessa conversa e, como eu falei, eu era a pessoa que mais conversava com o KNzinho. Agora sim, uma print que prove ele usando o hack ou não, eu não tenho acesso a isso, porque se ele mandou, na época ele apagou. Certo, guys? Outro detalhe que eu esqueci de falar em relação a essa print, tá? Essa print que ela foi postada pelo KN, o KNzinho estava falando que era editada. Não é editada, tá? Vocês levem em consideração as datas, tá? Essa data ela foi no 12 de 3 de 2023, tá? O KNzinho, ele usava duas contas, ele usava tanto essa como a outra, certo? Inclusive, eu vou até mostrar o privado do KN para vocês, tá? Da conta atual que ele utiliza, certo? Porque, literalmente, guys, ele apagou todo o histórico de mensagem comigo. Eu vou até pesquisar aqui. Acho que é KNzinho que pesquisa, né?
Olha, ele apagou todo o histórico de mensagem comigo, não tem um histórico de mensagem sequer, tá? Então eu penso assim, galera. Quem não deve, não teme. Isso, exatamente. Quem não deve, não teme. Então eu paro pra pensar assim, guys. Poxa, por que o cara apagou todo o histórico de mensagem, sendo que, como eu falei, eu era o único, eu sou o único que conheço o KNZin perfeitamente. Ele até mandou essa mensagem porque eu tinha desbloqueado ele depois, né? Quando eu vi tudo isso, eu falei, olha que cara safado. Então ele quer apagar tudo e tentar esconder o máximo de provas que possam comprometer ele, certo? Eu não tô aqui pra vazar zoeira, vazar isso, vazar coisas porque ele fez, ele mesmo sabe disso, ele zoou com pessoas da comunidade, zoou, mas não é esse o intuito do vídeo, não é mostrar o que ele zoou, inclusive a gente brincava, a gente falava bosta, e isso daí era no nosso grupo, entendeu? Como qualquer outro grupo faz. Então, não tô levando isso em consideração, tô levando acusações, certo? Acusações concretas, tá? Isso daqui, como eu falei, ele apagou. Inclusive teve outra conversa que entre eu e ele que ele apagou também, tá? Então, e a gente tinha aquele outro grupo, né? Aquele outro grupo, ele que aparece no vídeo, que é o novo começo. Antes de eu entrar em call, ele falou pra mim que ele queria muito que o Mystic, né, fez aquela print dele, acabou com ele, acabou com a história, que tinha acabado com a reputação dele, e ele falou pra mim, poxa Ninja, você é o único cara que conhece o Mystic verdadeiramente, e eu quero eu quero que você forge algo do Mystic, que você desminta toda essa situação, porque eu quero acabar com a carreira do Mystic, eu quero que o Mystic ele saia da comunidade, certo? Que as pessoas olhem para ele por um lado e vejam nele um cheateiro, um trapaceiro, um estelionatário, né? E que acaba com a reputação dele inteira. Certo, guys? Diante disso, o KNzinho ele fez um pagamento para mim, aí tá na tela para vocês, tá? Ele fez um pagamento para mim de R$ 150 no Pix do irmão dele, tá? Ele não tem Pix, eu vou mostrar algumas prints, certo? Desse privado que eu tenho com ele, né? Eu já mostrei o privado para vocês, isso por gravação, né? Vou mostrar de novo, certo? Mas essa print daí ela mostra o nome do irmão dele, o irmão dele é Eric, e tem algumas contas, inclusive no YouTube, que essa conta ela tá comentando em alguns vídeos do KN. Então isso prova que realmente é o irmão do KN que fez o pagamento para mim. O KNzinho, ele, como eu falei, ele apagou todo o histórico de mensagem. Agora, como eu falei, já ressaltei esses dois pontos. Né, em um ponto do pagamento, né, do Pix, das minhas conversas com o KN, que ele apagou todo o histórico, certo? E além do mais, e da outras datas, né? Porque eu falo, vocês têm que levar em consideração as datas dos vídeos, né, e a data das conversas, né, que foram que estão registradas, né? Que estão registradas. Aí eu ainda pergunto pra ele o que tu vai jogar sem hack? Não, joga sério. Aí ele falou que ele ia gravar a tela do cara, né? Cheatando. Ele falou que ia gravar a tela dele usando o hack. Aí a gente foi call depois disso. Aí aqui ó, vê o Void depois. Amassei o Buck demais com o hack, muito bom, né? Pode call, Kaizen versus Buck, faz, tu ganhou dele? Sim, 2-0. No DBD League, sim, ele tiltou, ele deu rage, aí a gente ficou zoando aqui, a gente foi call inclusive depois. E aí eu comentava muito porque eu acho que eu não podia falar, não lembro agora. Aí beleza. Depois disso, eu quero que vocês só olhem mais uma coisa, né, só pra complementar. Nessa época aqui, aí eu falei que a Anitta tomou ban na época, geral foi de base, todo mundo, eu, Titã, eu, Caio, aí eu, C4, abre sua Epic pra tu ver. Aí, porque nessa época, como eu falei pra vocês, era muito passível de ban e eu tomei ban por conta dessa porra. Porque você mexia nos arquivos do jogo, né? E aí a gente tomou ban, eu não sei se o Zani tomou na época, mas eu tomei ban e todo mundo que usou também. Então a gente acabou se fudendo por isso, mas claro, a gente brincou, a gente zoou e a gente não usou em nada. O KNZin realmente ele usou porque ele tava na maldade, ele
era o único cara que mais jogava. E por que eu tô falando isso, guys? Vou só vocês repararem no vídeo. Por A mais B ele fala que ele nunca usou nada, entendeu? Que ele nunca usou nenhum programa, e isso aqui prova o contrário, certo? O KNZ ele não é nenhum santo, vocês podem levar em consideração todas essas todo esse registro de prints. Certo, guys? Eu cortei o vídeo por conta de um barulho externo aqui em casa, mas todo em relação a todas essas informações, como eu falei pra vocês, nessa época eu tomei ban, né? Eu perguntei até pro Kainzinho se ele tinha tomado ban, e a gente usava na Epic Games, como eu falei, né? Porque na Epic a chance de você cheatar é muito, até hoje em dia, ela é muito alta, né? E a gente fez isso pra brincar, a gente fez isso pra zoar. Nessa época eu também não tava jogando nada. O único cara que tava realmente jogando e se dedicando era o KN, e eu já tava largando competitivo. No entanto, como eu falei, a gente jogava um camp ali, um camp aqui. Eu vou ressaltar outra informação, né, em relação a uma coisa, uma outra acusação de cheat que aconteceu, tá? Inclusive eu acredito que tem outros organizadores que saibam disso. Eu passei por verificação de tela, tá? Eu já passei por verificação de tela na época, inclusive, que o Psycho e o Manito eles tomaram um exposed, entendeu? O Psycho, eu falo também, eu faço parte disso, não do que eu usei, né, com não que eu tenha usado com o Psycho e com o Manito, mas eu faço parte dessa acusação porque na época na Cal eu vi o Psycho falando, eu uso o Leju, insinuando que ele estava usando alguma coisa, né, vamos usar o Leju e tal. Então, por essa razão, eu já estava desconfiando, inclusive falei isso pro Mystic, o Mystic foi lá, jogou X1 com o Manito e deu toda aquela repercussão no vídeo, certo? Então, diante disso, eu vou expor algumas coisas, certo? Não só eu falo mesmo, isso daí eu sinto até mesmo um desprezo de mim, porque realmente eu já usei hack em campeonato, certo? Na Community Cup. Eu vou explicar todo o contexto para vocês, porque isso daqui não foi só da minha parte. A gente fazia parte, como eu falei, eu conheci o Zayn naquela época, o Kainzinho também, o Psycho também entrou depois, a gente trocava muita ideia e eu acabei cheatando na Community Cup, certo? A gente combinou no geral, a gente tava no dia na cal, ali ninguém jogava, eu não tava jogando mais o jogo, eu tinha largado o jogo, e aí aí os meninos pegaram e falaram, pô mano, a gente podia muito bem fazer isso, usar isso, a rapaziada ali na Community Cup não tem telagem, não tem nada, pô mano, a probabilidade da gente não tomar banho e usar algo é bem, sabe, não tem nenhuma... É muito baixa a probabilidade da gente tomar ban. Então a gente acabou. Aí os meninos confirmaram, falou, não, tudo bem. Inclusive eu tenho uma pessoa que pode esclarecer isso melhor para vocês. Eu quero que vocês ouçam o vídeo primeiro, quer dizer, ouçam o áudio primeiro, e aí depois eu explico toda a situação, porque eu acredito que isso vai ser explicado de forma mais clara, porque claro, talvez eu esteja me travando no que eu estou falando, né? Então eu vou mostrar primeiro o áudio para vocês vão analisar. Daí esse vídeo ele não vai ter cortes, tá? Justamente porque eu quero mostrar a veracidade dos fatos que eu vou estar falando aqui, né? E eu vou deixar só a tela em preto, vocês vão ouvir o áudio e eu vou mostrar um pedaço da conversa também do áudio, que realmente o áudio é verídico, tá? O áudio não é editado, né? Não é IA, não é nada, tudo bem? Bem, nesse dia da Community Cup, cara, o Psycho, a Anizinho e essa galera, eles estavam planejando basicamente um bem bolado entre aspas, né? Bem bolado, entre aspas, de basicamente cheatar no Community Cup, porque o Community Cup ele não tinha staff, né? E pela justificativa é que seria que outros times também estariam fazendo isso, né? Mas talvez não venha o caso, nunca saberemos. E para pegar justamente a premiação usando esse cheat. Com isso, o Psycho fez uma transferência para o Ninja. O Ninja ele iria ser basicamente a cobaia para estar nesse campeonato, para daí sim ganhar a premiação e com essa premiação autopagar esse hack da transferência do Psycho. Daí. E eu já tinha ciência disso daí, sendo sincero, mas eu não me envolvi com nada de usar diretamente hack, essas coisas. Eu só me envolvi na parte de jogar
um confronto por causa que um membro, o NTZ, se eu não me engano, ele não tava daí. Mas bem, esse foi o plano dos moleques. O Carnezinho tava envolvido nisso. E tipo, é isso. É esse que seria esse plano do Community Cup. Não tinha staff, os moleques iam cheatar e, e ganhar a premiação. Só que eles perderam pra um outro cheatado, basicamente. Perderam pro Damage. E daí eu fui falar pro meu time, que eu tava jogando na época, que os moleques estavam cheatados e sujou, basicamente, pros moleques. Não surgiu nada de cancelamento de partida nem nada, mas sujou bem o nome dos moleques. Certo, guys, vocês analisaram esses áudios, né, que foi de um parceiro que estava envolvido diretamente com isso. Não falo diretamente com isso, ele estava sabendo dessa situação, porque ele jogou, inclusive, contra a Invision na época. Então a Invision, no geral, né, eu falo tanto a Ana Clevo como o KPZ, eles ficaram sabendo dessa situação e eu tinha muito intimidade com eles, não intimidade, mas proximidade por conta de alguns jogadores que faziam parte daquele time na época, certo? Eu não vou ficar citando nomes porque a rapaziada falou para eu não citar nomes, certo? Eu perguntei se eu poderia citar, eles falaram que não, então por respeito eu não vou citar o nome dessas pessoas, mas são membros, né, que eu tinha proximidade e que também ficaram sabendo disso. Foi um acordo na call, entendeu? Que não está envolvido só a mim, eu vou mostrar prints que provam isso verdadeiramente, porque o NTZ, nessa época, a gente foi jogar uma partida contra o Nia Pichia, certo? Nia Pichia aqui já é famoso por ser, porque claro, ele já foi banido de campeonato por cheatar, né? Foi pego cheatando. E a gente foi jogar contra o Nia Pichia, certo? Era um campeonato, tudo bem, não tinha staff. E aí a gente foi jogar contra ele, né? Inclusive tem um vídeo que eu vou mostrar pra vocês, pra vocês agora. Certo, guys, mais uma vez, leve em consideração as datas que os vídeos foram postados. Ano de 2023, certo? O KNzinho jogava acho que essa conta aqui era a conta principal dele, então que era a conta atual que ele utiliza, né? E só vocês levarem em consideração, porque essa aqui era a minha conta na Epic, essa conta do Psy que eu acho que era da Steam, essa conta do Zania que eu não sei de qual plataforma era, do KNzinho eu também não sei afirmar ao certo de qual plataforma era, mas essa minha conta foi utilizada na Epic, entendeu? Justamente para usar o outro programa lá que foi combinado no geral, entendeu? E como eu falei, quem deu a ideia foi o Psy e o KN e colocaram, eles falaram, mano, pô, a gente pode muito bem ganhar uma grana com isso, certo? Meu PC era ruim, meu PC era horrível na época, então eu fui o principal cobaia para isso, entendeu? Claro, eu não vou descartar, eu vou ser sim, como eu falei, eu não estou jogando pro rabo de ninguém. Eu declaro aqui para todos publicamente, eu realmente apoiei isso também. Então, eu errei, eu vacilei mesmo, entendeu? Em ter usado isso e inclusive depois quando o rapaziada ficou sabendo, que o pessoal da Invision ficou sabendo, né, que foi foi toda uma discussão. O NTZ jogou contra o Nia Pichia, jogou contra o time do Nia Pichia, tomou pau, fez 2 hook de Plague, certo? A gente jogou contra o Nia Pichia, a gente acabou tomando 4k porque o mano caiu no nosso trigen. Então, quer dizer, no nosso trigen é foda. Acabou caindo no trigen do Killer, né, do Nia Pichia, e por essa razão a gente perdeu a partida, certo? Eu fugi e e foi isso. Aí depois a gente caiu, né? A gente caiu pra outra. A gente caiu pra Lauer, né? E a gente enfrentou. Não, a gente caiu na realidade, a gente foi disputar o terceiro lugar. A gente foi disputar o terceiro lugar. O terceiro lugar era contra a Invision, né? O Damage estava jogando de killer naquela época. O nosso killer era o NTZ, a gente não tinha killer, né? Só que o NTZ, ele era um campeonato que assim, você tinha os 4 servers, eles tinham que ser fixos e o killer ele tinha que ser único, entendeu? Então você não podia alternar, por exemplo, o serve faltou, o killer pode jogar? Não. Você tinha, se eu não me engano, você tinha que jogar de uma forma, sabe? Você não podia fazer essa alteração, certo? Aí beleza, tudo bem.
A gente jogou contra ele, o jogo crashou inúmeras vezes, o Damage tava tomando no pau pro Psycho, ele acabou crashando o jogo inúmeras vezes e aí depois foi jogar outra e a gente jogou e acabou perdendo. E aí o NTZ ele tinha quitado da call, né, ele tinha vazado, a rapaziada, a gente já ia ganhar alguma coisa com isso, a gente já ia ganhar uma grana com isso, entendeu? Uma grana boa, inclusive porque a Community Cup dava uma premiação legal, né? E aí a gente. E por essa razão, a gente. E por essa razão, como o NTZ tinha tiltado, né, não queria jogar mais, a gente chamou um outro parceiro para jogar adquirindo no lugar dele, a gente pegou a conta dele, ele acabou passando depois, né, antes dele sair, ele passou a conta, né, o mano jogou, só que o mano fez pouco hook, e o nosso que era o nosso killer que tava fingindo que era o NTZ. E a gente também tomou 4k pro Twins do Damage, né? E aí, beleza, a gente ficou meio puto, a gente ficou tiltado, né, foi detalhe idiota, né? Eu falo por mim mesmo, porque eu que estava usando o negócio, a gente não pulou, porque claro, aquele hack ali, como eu falei, nessa época dava pra você usar, dava pra você pular, dava pra você fazer a putaria toda, entendeu? E aí a gente não abusou de nada, a gente usou mais a hora, só que claro, é hack, é trapaça da mesma forma e é, eu peço até desculpas mesmo, não só de mim, mas para a comunidade no geral, tá? Em eu ter apoiado isso, porque quem me conhece sabe da minha índole que, né, fala rapaziada que me conhece antigamente. Então eu peço verdadeiramente as minhas desculpas, né? Eu falo por si só, porque quando toca nesse assunto eu me arrependo muito, porque quando deu toda a repercussão, né, quando esse parceiro que fez pouco que ele foi falar com o pessoal da Elysium, os meninos estavam um pouco se fudendo. Por quê? Porque, cara, foi um acordo geral na cal, certo? Foi um acordo geral. Só que quem tava usando o negócio era eu, entendeu? E eles jogaram pro meu lado justamente para me fuder, porque se algo acontecesse, ia acontecer comigo e não com eles. Então, por essa razão, eu fui, conversei com a Ana Cleuv, conversei com o KPZ. Eles, claro, me deram um esporro, falaram do Nia Pichia, falaram todos os argumentos possíveis, claro, eles não estão errados, né? Porque, pô, cheatar num jogo é trapacear, cara, é foda, né? Então, por essa razão, ele acabou, não, ela acabou me banindo do servidor, né? Falou que ia contar, mas pra rapaziada, pros organizadores, né? Eu pedi desculpa, falei que nunca mais ia usar isso em campeonato. A gente conversou lá, ela, acho que se não me engano, eu não sei se eles gravaram a call, né? Eu falo isso, guys, porque eles são a prova clara disso. Todos que estavam ali são a prova clara, certo? Eu acho que todos eles da Invision, a grande parte sabe dessa situação, certo? Só a comunidade não sabe, porque isso ficou em sigilo, porque eu tinha intimidade com o pessoal de lá e eles viram que beleza, que eu errei, né, que eu tomei a atitude para consertar a besteira que a gente tinha feito, né? Só que os meninos cagaram para isso, porque eles não tinham prova de nada, não tinham print, não tinha nada, e realmente não tem print, não tem nada que comprove, mas a minha afirmação sim, entendeu? E outra coisa, eu falei com outras pessoas, né, sobre isso, eu comentei sobre isso, que a rapaziada queria me fuder, inclusive depois quando o Psycho e o Manito eles foram expostos, isso foi levado em conta, eu fiquei com muito medo disso de ser sido levado em conta, né? E inclusive tem uma conversa com uma amiga minha que foi inclusive vazada que eu comentei disso, né? E, inclusive um organizador mostrou isso pra mim. Aí eu expliquei toda a situação, né? Falei pra ele que realmente que eu já usei por essa razão, mas só que faz muito tempo, né? E por essa razão eu preferi. A gente deixou quieto, ele falou tudo bem, vou te banir, que claro ele tomou a melhor decisão. Mas eu quero que eu fiz esse vídeo justamente para esclarecer alguns pontos, né, que o KNzinho fez parte disso, né? Se, claro, o time fez parte disso, todos deveriam ser banidos, né? Eu não tô falando isso, claro, pra fuder o KN ou pra jogar tipo, uma culpa que, beleza, eu que usei, você que usou, mano, então você que tem que ser banido. Não, tudo bem, eu também tenho que ser banido. Mas foi no consenso geral, explicando mais a decisão que foi tomada. Entendeu? Porque não foi uma decisão única, né, por parte de mim. É diferente uma pessoa cheatar e jogar um time cheatar e depois ser descoberta, como foi o caso do Damage na Invision. Ninguém ali da Invision estava sabendo. Quando o Damage cheatou, ele foi excluído do grupo, né, ele foi banido e tal, e não joga mais o jogo, certo? Então foi a mesma situação
Só que não a mesma situação, mas essa situação foi um acordo entre todos, né? E por essa razão vocês tirem as suas próprias conclusões, certo? Eu vou deixar mesmo isso aberto, né? Porque a rapaziada que vai assistir, na realidade, não que todos tenham que ser banidos, mas vocês vocês tirem as suas próprias conclusões acerca desse fato, tá? Porque, como eu falei, eu quero esclarecer algumas coisas, certo? Em relação a isso, guys, são essas duas acusações, certo? O Kainezinho ele já chitou, claro, vão passar várias prints pelo vídeo, mostrando que por A mais B ele não chitou, inclusive os vídeos das verificações que ele fez, aquele moderador que fez a verificação é um moderador de 5M, tá? Não é de DBD. Eu posso falar isso, aí as pessoas podem questionar, Ninja, tudo bem. Teve essas acusações, o Kainezinho falou que já chitou contra o Buck. Outro detalhe, inclusive ele já usou contra o Hypnotic no campeonato, em um campeonato na mesma época que rolou no ano de 2023. Ele chitou, acho que foi no campeonato da Chloe, se eu não me engano, e nessa época ele usava contra outros caras da DBD League, contra outros gringos, né? E ele chegou a usar contra o Hypnotic, mas acabou perdendo num set de Death Slinger, tá? Não tenho como provar, mostrar pra vocês, porque o KNzinho apagou todo o meu histórico depois, entendeu? Eu já ia postar o vídeo, eu fui olhar o histórico com o KN, apagou todo o histórico, e como eu falei, quem não deve, não teme, entendeu? Ele apagou todo o meu histórico, apagou tudo, como se eu fosse, né, pra prevenir uma possível incriminação, né, ou pra tirar as coisas de contexto, mas eu não tô tirando nada de contexto, e tô mostrando a veracidade dos fatos pra vocês, certo? Para ressaltar, eu acredito que eu não esqueci de mais nada, eu quero me retratar mesmo pela comunidade no geral, pedir desculpa para toda a rapaziada que sempre me considerou, que poxa, eu mudei muito, entendeu? Quando eu me aproximei da rapaziada. Claro, eu não falo isso por eu ser uma criança, eu não sou uma criança, eu sei das minhas escolhas, eu tenho consciência das minhas escolhas, das minhas atitudes. Eu não vou falar que eu fui influenciado, não, isso não existe, tá? Isso daí não existe. Quem falar isso daí como é que fala? Tá jogando a culpa para outra pessoa. Eu não sou esse cara de jogar a culpa para outra pessoa. Eu assumo as minhas responsabilidades. Então eu falo sim, eu vacilei, eu não deveria ter usado isso. Foi realmente um erro meu. E claro, eu tenho que ser banido mesmo dos campeonatos. Eu não tenho que fazer parte de nada, né? Porque a comunidade em si é o que eu acho, é o meu ponto, tá? As pessoas tirem as suas próprias conclusões. E eu precisei relatar essas coisas porque tudo aquilo que foi abordado no vídeo do Mystic é desconexo, não é sobre o Mystic, tá? Eu inventei muita coisa. Eu posso afirmar isso porque não tem nenhuma print que prove que, beleza, o Mystic fez aquela print. Inclusive eu nem sei quem fez aquela print, tá? Pra ser sincero, porque eu sei que foi uma briga entre o KN e a rapaziada lá do grupo, do nosso grupinho lá, né? Então, eu posso falar por mim mesmo, eu peguei um cheat atual, comecei a cheatar atualmente, né? Não tô jogando mais campeonato, fui banido de alguns campeonatos, peguei mesmo pra zoar, pra brincar, entendeu, com os amigos, né? Inclusive eles não estavam nem sabendo, então peço já desculpa, rapaziada, que eu usei pra zoar, pra brincar, entendeu? Então, claro, eu falo, guys, é um jogo assim que teve muita treta de ego, teve muita discussão idiota, e é isso, entendeu? São esses meus pontos que eu quero esclarecer pra vocês. Eu desde já peço desculpa pra todos pela idiotice que eu fiz, pela burrice que eu fiz. E é isso, são esses pontos que eu quero relatar. E eu acredito que... só para ressaltar mais alguns pontos, eu passei por uma verificação de tela pelo Ômega na época. O Ômega, ele, depois da acusação do KN, do KN não, do Manito e do Psycho, eu passei por uma verificação de tela. Eles me analisaram, não encontraram nada no meu PC, entendeu? Eu já passei por outras verificações, olharam meu PC, não encontraram absolutamente nada. Certo? Encontraram algumas coisas suspeitas, porque, como eu falei, eu já participei, eu não sei se eu falei isso antes, mas eu já fui moderador de campeonato, fui moderador da Liga for Fun e de um campeonato de um parceiro meu, que é o Zakud Guy. Eu participei do campeonato dele, então, claro, a gente fazia verificação de tela, a gente fazia todo o procedimento para verificar se o cara ele usava algum programa, entendeu? Eu já fiz verificação do eJason, já fiz verificação de uma porrada de gente, entendeu? Então eu posso falar isso com prioridade,
tá? Por esse motivo eu falei tudo aquilo ali que eu falei no vídeo. Eu sei como o cara esconde, eu sei como o que o cara pode usar para esconder, entendeu? E como eu falei, não vazou nenhuma print, não tem nada que prove o contrário, que de fato aquilo seja verdade, porque não foi vazada nenhuma print de privado, entendeu? Porque se realmente fosse verdade, eu teria vazado isso pro KN, porque eu tava muito puto com eu já tava meio tretado com o Mystic, e aí eu falei, pô, mano, vamos combinar aí, KN, eu posso realmente fazer isso, mas eu não vou fazer isso de graça, porque eu não quero que a minha voz seja exposta, e foi isso, guys, entendeu? Mas aí o KNzinho mudou e acabou fazendo soltando esse vídeo, certo? E de resto é isso. Eu acredito que todos os pontos eles foram levados em consideração, né? Eu já passei por outras verificações. Depois disso eu não usei mais nada em campeonato. Eu joguei alguns campeonatos, é o que eu larguei a comunidade de vez, né? E foi isso mesmo, entendeu? Eu joguei algum campeonato ali, algum campeonato aqui. Eu jogava um campeonato, completava outro. Eu acabei usando algum cheatzinho ali atualmente, né, para brincar com os amigos. Não jogo mais campeonato, eu tô banido dos campeonatos justamente por essa questão da Invisio, né, porque isso foi levado à tona. E é isso, pessoal, eu quero deixar claro, eu quero pedir desculpas desde já para toda a rapaziada e falar até mesmo pro vírus do KN, que é esse dinheiro que vocês investem, né, num streamer que usa cheat e que não tá nem aí pra comunidade, ele só tá jogando mesmo pelo ego. O KN eu conheço ele há muito tempo, eu sei muito bem como ele entendeu? E ele fez todo esse cenário pra mostrar pra jogar o Mystic na parede, né, e acabar com a reputação do moleque. Então é isso. Eu peço desculpas desde já a todos, né, a toda a comunidade e mais uma vez. E eu sei que eu errei como pessoa, como jogador, né? E é isso, rapaziada. Eu falo por si só porque eu não sou, claro, também não sou nenhum santo. Eu errei, eu vacilei e não só eu, mas poxa, eu tenho certeza que muita gente trapaça nesse jogo ou já usa outras coisas, porque a verificação, né, a rapaziada que faz a verificação, os organizadores não tem muito essa noção. Então a rapaziada usa muito, entendeu? Usa muito isso e abusa muito, entendeu? Então não tem como a gente saber se aquela pessoa cheata ou não, porque hoje em dia tem DMA, hoje em dia tem muita coisa para esconder de fato, né, que aquela pessoa tá usando algo. E é isso, guys, entendeu? Então eu desde já peço desculpa a todos. Esse vídeo foi necessário para esclarecer algumas coisas. E é isso, rapaziada.